Essa forma, então, de exploração, ela foi já tentada na Ilha da Madeira pelos portugueses desde 1433. Posteriormente, ela também seria experimentada nas outras ilhas atlânticas, nos Açores, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, até chegar ao Brasil na década de 1530. Posteriormente, esse sistema seria devolvido à África, com a sua implementação em Angola em 1571 e em Serra Leoa em 1606. Atenção, o sistema de capitanias hereditárias foi extinto juridicamente no Brasil apenas em 1770. A última capitania foi abolida apenas no século XIX. 1770, a extinção jurídica, então, do regime de capitanias hereditárias, mostra a inadequação, né, dessas divisões muito estritas, muito cíclicas, né, muito, enfim, quadradinhas da história do Brasil, né, como se as capitanias hereditárias, tendo fracassado, tivessem sido substituídas por um regime de colonização, que foi então o governo geral, e daí a história segue adiante. Aqui nós temos então a linha proposta na década de 1520 por um dos intérpretes do Tratado de Tordesilhas. É uma linha que cruza aqui uma parte da atual Ilha do Marajó, né, que preserva também, como quinhão português, uma parte pequena da costa do atual estado de Santa Catarina, inclusive a ilha de Santa Catarina, né. Só que, disse já para vocês, as linhas mudavam, né, de posição de acordo com a interpretação. Observem aqui, deixemos então um pouco de lado as idiosincrasias decorrentes da nossa formação escolar como brasileiros e observemos um atlas histórico, escolar também, chileno. O que nós temos aqui, né? Então, um atlas de 1998 também é um atlas bom, é um atlas muito útil, né? Um atlas, enfim, de bom nível. Nós temos então o Tratado de Tordesilhas, só que ao invés de representar o que seriam os territórios portugueses no século XVI, nós temos aqui então uma representação do que seriam territórios espanhóis do século XVI, com a divisão então desses territórios, pelo menos na América do Sul, as gobernaciones, que foram estabelecidas entre 1529 e 1539, mais ou menos na mesma época em que foram estabelecidas as capitanias hereditárias no Brasil, né? Ora, de acordo então com esse mapa, nós temos novamente uma linha perfeita do Tratado de Tordesilhas, mas dessa vez é uma linha de uma interpretação do começo do século XVII, que reserva então para Portugal uma porção menor de território. Vejam aqui que toda a Ilha do Marajó já é território espanhol, de acordo com esse mapa, né? Uma parte já, enfim, significativa do Maranhão, até a Baía de Guanabara aqui seria o território espanhol. O que mostra, então, que essas interpretações, que essas medidas de cartografia jurídicas, que essas propostas de gabinete, elas se distanciavam muito da realidade, né? Eram em si uma realidade, mas apenas uma parte do conjunto dos fenômenos que nós geralmente atribuímos a isso que nós vemos aqui, né? O Rio de Janeiro faz parte, então, dos territórios espanhóis? Mas claro que não. Nunca ocorreu dessa maneira, né? Bom, mas é uma interpretação, então, lá do começo do século XVII. E aqui os limites das gobernações, né? A de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Mendoza, Simão de Alcozaba, Francisco de Camargo e, finalmente, Pedro Sánchez de Oz, são limites perfeitos também, né? Mesmo problema, então, daquela tradicional, daquela convencional cartografia de problema, né? Aqui nós não temos limite nenhum de país atual, o que é positivo. Nós temos também uma fictícia incorporação de territórios oceânicos, né, como se isso fizesse algum sentido à época. Eu acho que isso, inclusive, nem foi a intenção do autor do Atlas. Isso aqui tem cara de ter sido, enfim, traquinagem de editor, de diagramador. Quer dizer, botou lá porque era mais fácil, né? É claro que esses territórios, essas águas territoriais, elas são criações posteriores, tem nada a ver com esse começo do século XVI, não faz nenhum sentido aí nessa representação. Esse é um mapa, então, elaborado pelo geógrafo Haroldo de Azevedo, na década de 1940,
foi reproduzido em várias outras obras, mostra uma mancha de ocupação territorial dos portugueses. Em primeiro lugar, então, os principais centros urbanos que estão indicados aqui, né, são todos eles costeiros, com exceção da vila de São Paulo de Piratininga, fundada em 1554, como vocês devem saber, né. Em seguida, uma zona secundária de ocupação territorial, próximas a esses centros urbanos, então está indicado com esse rachurado, né? E uma zona terciária de ocupação mais escassa, mas é de ocupação ainda em função, né, dessa zona secundária e desses centros urbanos, de ocupação territorial que está indicada aqui, essa zona então, por esses pontos pretos mais afastados e maiores. Ele é baseado em dados históricos, principalmente, né? Não tanto em dados, não em dados arqueológicos, é em dados históricos, como as datas de fundação das vilas, que são, enfim, datas precisas. Aqui tem uma cidade, que é a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, transformada em cidade em 1549, e aquilo que se sabe ser região efetivamente cultivada, região efetivamente ocupada territorialmente. Sim? São enclaves europeus esses daqui, basicamente. Existem populações indígenas? Existem. Existem populações de origem africana? Também existem. Mas esses são enclaves de iniciativa europeia. Tudo bem? Bem, só para vocês terem então uma ideia do movimento, é um movimento que não é um movimento conhecido de antemão, o sentido desse movimento não é dado de antemão. No século XVII, essa ocupação fundamentalmente costeira, ela mantém-se como uma tendência, parcialmente amortizada por essa ocupação dos vales dos dois grandes rios, que são o Amazonas e o São Francisco, com uma expansão sertaneja razoável, tanto nessa região de São Vicente quanto na região do Nordeste açucareiro, o Recôncavo Baiano, a capitania de Pernambuco e suas adjacências, e alguma coisa aqui que diz respeito a enclaves jesuítas e tudo mais. Mas ainda no século XVII, essa é uma ocupação fundamentalmente costeira. Ora, a presença portuguesa na América, a presença da colonização dos portugueses, de seus descendentes, assim como as relações estabelecidas com as populações nativas e também com as populações de origem africana, só mudará de tendência territorial no século XVIII. É só no século XVIII, é só com o advento da mineração, né, que empurra então essa urbanização de primeira escala, de primeira grandeza, para o interior do território, que se cria então uma integração entre essas partes desse território. É o abastecimento das Minas Gerais, com base em produtos que chegam pelo Rio de Janeiro, né? É o abastecimento, enfim, de gêneros alimentícios que vêm do sul, que passam por São Paulo, ligam também o Nordeste a essa região. Então, finalmente, nesse século XVIII, por responsabilidade principal da mineração, da região das Minas Gerais, mas também de Goiás e Mato Grosso, que são essas duas regiões mineradoras, é que essa tendência de ocupação fundamentalmente costeira deixará de existir. Aí a coisa se torna mais complexa, só no século XVIII. Mas esse século XVIII não está pré-determinado aqui nesse século XVI. Esse século XVIII, aliás, não está nem pré-determinado, né, menos ainda, nesse começo do século XVI com esse regime de capitanias hereditárias. Eis então o equívoco de nós juntarmos toda essa lógica e olharmos então uma representação de uma história de meados do século XVI como se fosse parte de uma história que desembocaria finalmente na formação do território nacional brasileiro. Tudo bem, pessoal? Sim? Pode acender a luz, por gentileza? Todas essas formas de ver essa história, elas trazem implicações didáticas a serem enfrentadas, né? Como ensinar isso em sala de aula? Ora, eu estava comentando aqui na semana passada com alguns que vieram bater um papo aqui comigo e tal, então a turma chegou aqui perto, que se vocês são capazes de entender, né, isso que foi dito, e não foi nada de tão surpreendente assim, simplesmente eu fiz um esforço para historicizar a história desses primeiros anos, então, dos portugueses na América, exploração de pau-brasil e o regime de capitanias hereditárias. Se vocês são capazes de entender isso sem muito problema,
Certamente alguém que tem um ano a menos de estudo que vocês também pode entender, né? Quer dizer, aqueles que estão aqui no primeiro ano, que há pouco saíram do colegial, né, tem uma distância pequena entre vocês e aqueles que estão fazendo agora um terceiro colegial, na verdade. Ora, se são capazes de entender no ensino médio, alguma forma de se entender algumas coisas, algumas dessas premissas nos ensinos fundamentais, também há, né? O problema é que nós passivamente já compramos de antemão a premissa de que tudo está sempre centrado na história do Brasil, né? E de que certos materiais que são divulgados à exaustão, certas imagens que pairam sobre as nossas cabeças, são portos seguros para o trabalho de um professor, para o aprendizado de alunos. Ora, mas precisa ser dessa maneira, né? Por que um professor não pode formular os seus próprios materiais? Claro que pode. Aliás, muitas escolas, felizmente, preferem que o professor formule os seus próprios materiais. E muitas escolas incentivam e dão condições para os seus professores estudarem e trabalharem em cima desses materiais, em cima dessas didáticas, em cima de conhecimentos específicos. Um último tópico que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito a uma atribuição também muito frequente ao regime de capitanias hereditárias, de um caráter supostamente feudal, né? Em 1937, um historiador da economia, um economista historiador muito importante chamado Roberto Simonsen, publicou a sua História Econômica do Brasil, que é uma história de 1500 a 1822, quer dizer, antes do Brasil existir como tal, é uma história da economia colonial, né, chamada de História Econômica do Brasil, na qual ele já combatia de maneira frontal e convincente a ideia de que tivesse havido um regime feudal no Brasil colônia. Porque o regime de capitanias hereditárias só era compreensível, dizia Roberto Simonsen, só é compreensível pensando-se o processo geral de formação e de expansão do regime capitalista. Bom, de lá para cá, então, muita água rolou e muitas propostas reforçaram o caráter capitalista da expansão europeia, mesmo que não com base na formação de espaços estritamente capitalistas. O próprio Wallerstein fala isso, né? Quer dizer, o que é capitalista no século XVI é a economia mundo-europeia, não a periferia do sistema. A periferia, então, ela se torna periferia, engendrando formas de economia não capitalistas, que complementam, então, as formas capitalistas do centro. Essa é uma proposta interpretativa. Não obstante, então, por exemplo, essa interpretação do Roberto Simonsen, já na década de 1930, a ideia dessa comparação, dessa transformação mesmo de um regime como de capitanias hereditárias em um regime feudal, conheceria uma história pujante, né? As teorias da dependência no Brasil, as teorias acerca do subdesenvolvimento no Brasil nos anos 50, nos anos 60, retomaram a ideia do feudalismo no Brasil, né? Muitos, inclusive, chegaram a atribuir, né, a causa da brutal desigualdade da estrutura fundiária brasileira, a desigualdade do acesso à terra, da posse da terra no Brasil, ao regime de capitanias hereditárias. Daí a suposta dificuldade, então, de você reverter esse sistema profundamente desigual, já que seria um sistema de uma história muito antiga, profundamente enraizado na história brasileira. Ora, se nós quisermos entender, então, o que é a posse de terras no Brasil, o que é a estrutura fundiária da atualidade, voltemos ali à lei de terras do Império, né? Entendamos aí um pouco a história do Brasil dos últimos 150 anos, mas não adianta muito voltar lá para as capitanias hereditárias, né? Há muita descontinuidade entre essa história e o nosso presente para nós a responsabilizarmos diretamente pelas feições assumidas por certos fenômenos no presente, né? Bem, por que isso aqui dificilmente pode ser chamado de um regime feudal? Ora, o que pode ser chamado ou não de desta ou daquela maneira depende do que nós entendemos, né, pelos termos que nós estamos empregando. Geralmente, feudalismo é um termo empregado para descrever fenômenos da história da Europa medieval, né? Eventualmente da história de regiões do Extremo Oriente, como o Japão e a China. Se nós utilizarmos um termo, uma categoria explicativa, né, quer dizer, uma construção teórica,
Se nós a empregarmos irrestritamente para todo e qualquer fenômeno que se pareça minimamente com um fenômeno que de antemão nós definimos como sendo característico de uma realidade descrita, então, por esse termo, o termo perde validade, né? Os termos eles precisam ser minimamente generalizadores, mas eles precisam ser limitados na sua generalização. Senão todo e qualquer regime de concentração de terras vira feudalismo. Senão todo e qualquer regime onde a posse seja de um determinado sujeito ou a concessão de um largo quinhão de terra seja de um determinado sujeito, será chamado de feudalismo. Perde-se então a especificidade do que pode ser explicado pelo termo feudalismo. Por exemplo, as relações sociais que são supostamente típicas do mundo feudal europeu, né, são muito diferentes das relações existentes aqui, né? Assim, o que se ganha com a aproximação, em termos de posse, aqui no caso, usufruto de uma terra, né, concedida pelo rei a um súdito, o que se ganha, então, em termos de aproximação, de concentração de administração de uma grande porção territorial, se perde inevitavelmente com uma generalização de relações sociais que definitivamente não funcionam aqui. As palavras, então, quando elevadas a categorias teóricas, isto é, com supostas capacidades de explicar a realidade, elas precisam ser mais ou menos limitadas. Elas não podem ser usadas à torto e à direito. Senão tudo vira feudalismo, senão tudo vira capitalismo, senão tudo vira sociedade de classes, senão tudo vira, enfim, modos de produção, senão tudo vira... Bom, as palavras, enquanto categorias explicativas, elas precisam ser limitadamente utilizadas. Sim, as comparações são úteis, elas despertam a nossa imaginação, despertam a sensibilidade da análise histórica. No entanto, elas estão limitadas justamente por aquilo que se escapa delas. Nós não ganhamos muita coisa entendendo esse regime de capitanias hereditárias como um regime supostamente feudal. É melhor entender isso aqui como parte, então, do processo de formação do capitalismo em escala mundial, de relações não capitalistas nessa região, né, de relações certamente senhoriais, que remontam à sociedade portuguesa de décadas e de séculos anteriores. Uma sociedade senhorial é uma sociedade cujas hierarquias são, em parte, definidas pela posse da terra, né? Então, a nobreza dessa sociedade senhorial tem na sua posição perante a terra uma das suas formas de distinção social, uma das suas formas de classificação numa hierarquia elevada da sociedade. Tudo bem. Senhorio, regime senhorial, regime feudal, certamente é um exagero, é um excesso de generalização. Tudo bem, pessoal? A gente vai voltar a essas discussões em torno de categorias teóricas, em torno de realidades concretas, como dar conta por meio da linguagem, do entendimento de uma realidade em perspectiva histórica. Isso a gente vai distribuindo, são premissas teórico-metodológicas que são importantes, a gente vai distribuindo isso ao longo do curso. Tudo bem, pessoal?